Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Que beleza, mais um Ligado na Verdade com você aqui na internet. Seja bem-vindo, eu sou o João Lucas Barroso e Inácio José tá com a gente. Beleza, Inácio? Fala, João, estamos mais uma vez por aqui. Ultimamente tava meio sumido, mas uma hora tem que aparecer, né? Pois é, né? Só se foi bom o sumiço do Inácio? Deixa cada um julgar, né? Muito Os caras bom. me zoam aí, o João fica fazendo bullying comigo. Será Mal que é sabe bullying? ele. Será que é bullying mesmo, hein? Eis o ponto, eis a questão. João, onde a brincadeira, que é uma coisa que alegra, diverte, aquela zoeira ali entre amigos ou conhecidos, começa a virar uma coisa ruim? Algo que magoa? Bem, o João que vai responder não sou eu, é o João Vitor, né? É o João Vitor que já tá por aqui. Rapaz, Que ponte, meu amigo. Aqui nós foi cristãos só temos toque de que qualidade. respeitar, amar uns aos outros. Então, até que ponto vai a brincadeira tirar onda de forma saudável? Antes de tudo, João Vitor, se apresenta aí pro se pessoal, apresente mas aí. depois eu quero fazer só um pequeno disclaimer aqui sobre bullying. Eu sou o João Vitor, há um bom tempo não apareço aqui no Ligado na Verdade, mas é sempre um prazer aparecer aqui e muito feliz por discorrer desse tema que é muito importante e que tem uma relevância pra gente muito profunda. Ei! Fica ligado na verdade! Bem, dando aquela velha gulgada aqui, bullying é uma palavra que tem origem da língua inglesa, né? Que significa, vem de bully, de valentão, alguma coisa assim. E designa atos de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. Resumindo, agressão física ou intimidação por parte física ou mesmo psicológica, insultos, que acabam gerando uma forma de agressão, né? Seja ela física ou qualquer que seja. Isso é mais ou menos o que é descrito como bullying aqui. Muito bem, então, João Vitor. Quando a brincadeira passa a machucar, né? Vamos lá entender essa questão desses do limite, né? De tirar onda, o limite de zoar com alguém. Assim, o limite de você tirar uma brincadeira com alguém, exatamente como já foi deixado muito claro e explícito, é quando começa a magoar, quando começa a gerar algum tipo de sentimento negativo naquela pessoa da qual é alvo da brincadeira. E repare que esse tipo de cuidado não é só um cristão que tem que ter, né? Todo mundo, isso é regra básica de convivência. E quando começa a machucar, quando começa a fazer mal, a partir do momento que você nota que aquela pessoa ela tá incomodada ou ela tá muito, vamos dizer, ou ela tá muito reclusa às brincadeiras que estão sendo feitas a ela, sabe? E isso é muito interessante. Por quê? Porque brincadeira é algo que todo mundo faz parte da amizade. A brincadeira, a zoeira, ela sempre será uma demonstração de intimidade, uma demonstração de abertura. Ela também estreita laços quando ela é feita da forma correta. Ela, de toda forma, provoca risadas e alegria para todo mundo que está ali ao redor e que sabe brincar. Mas a partir do momento que não tem mais risada alguma, quando o negócio começa a se tornar desconfortável e ruim, é exatamente aí que começa, que você já ultrapassou o limite. E às vezes a pessoa, né, com quem você está brincando tem certos limites que você ainda não conhece. De repente você toca num assunto, faz um tipo de brincadeira que para você é normal, mas para aquela pessoa naquele contexto que ela vive, talvez algum problema familiar, alguma coisa assim, pode magoar. E se ela expor isso, né, você deve parar, deve pedir perdão e parar. E uma coisa interessante, às vezes a pessoa que está sendo o foco da brincadeira, ou que está passando por essa situação difícil, é um assunto delicado para ela, talvez, ela pode até mesmo disfarçar. Por quê? Ela tá ali no meio dos amigos dela e ela pode pensar assim, poxa, se eu cortar essa brincadeira aqui, eles não vão mais gostar de mim. Eu vou perder meus amigos. Então, às vezes pode ser uma coisa um pouco velada, disfarçada. Então, pode sim haver risos, mas talvez por dentro esteja incomodando a pessoa. E como é que a gente
pode e deve se policiar quanto a isso. Porque às vezes a gente pode ter a tendência de deixar quieto, assim, tipo, não se importar muito, fazer as coisas sem pensar. Não tô dizendo que isso necessariamente é muito errado. Às vezes é parte de quem você é. Você chega ali, brinca com uma pessoa, brinca com outra pessoa, mas vale a pena, muito mesmo, você parar assim, peraí, essa brincadeira que eu fiz aqui pode estar incomodando fulano. Então, vou perguntar pra ele ali num momento ali que tiver só a gente, se incomoda. Se você percebeu alguma coisa, não sei se a pessoa não tá muito bem, ou mesmo que não perceba. Mas você pode brincar com um tema um pouco mais delicado. Por exemplo, uma brincadeira assim que eu mesmo faço. Pra quem não sabe, meu pai já faleceu. E às vezes o pessoal fala assim, eu fui com meu pai fazer tal coisa. E eu assim, pra zoar, de ruim mesmo, eu falo assim, cara, sabe que eu nunca fiz isso com meu pai? Uma vez o Inácio brincou assim, aí eu não sabia se eu ria, o que eu fazia, né, rapaz? Pois é, assim, mas nesse caso... Porque se eu rir, eu posso magoar. Aí Não, o cara mesmo tira onda. Nesse caso aí, mas assim, é só um exemplo. Vai que você brinca com uma pessoa que tem esse contexto aí e ela não lida bem com isso. Mas ela não quer expor. Então talvez você possa parar e pensar assim, poxa, será que isso incomoda, mesmo a pessoa não expressando? Então vale muito a pena você conferir. Tem assuntos que são muito delicados, né? Esse daí, pelo menos, é tu tirando onda contigo mesmo, né? Eu que tiro onda comigo mesmo. Eu gosto de ver a reação das pessoas. Eu queria só compartilhar um pequeno trecho aqui de uns versículos, que é Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 5. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Acho que no momento da brincadeira, uma das coisas que você deve fazer é, na verdade, em todo momento, não menosprezar ninguém. Não tratar assim como... não humilhar ninguém. Acho que esse é um ponto muito crucial, assim, em todos os momentos da vida da gente, inclusive nos momentos de diversão ali que tá a rodinha de amigos, não humilhe ninguém. E detalhe, né? Inclusive eu ia até entrar nessa parte da Bíblia, Inácio. João Vitor, a Bíblia, obviamente, não tem essa palavra na Bíblia, bullying, né? Mas a Bíblia, ela dá direcionamento, ela tem alguma instrução que eu possa usar, né, nesses assuntos, né, de bullying, respeitar o próximo? Tem vários. Tem vários. Inclusive, a Escritura, ela não usa a palavra bullying porque é nova. Mas você vai ver em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, vários e vários preceitos, vários e vários conselhos sobre como você deve levar os seus relacionamentos interpessoais. Inclusive, entrando nesse ponto ainda de bullying, você vê que ao mesmo tempo que são brincadeiras que às vezes podem acontecer da pessoa não perceber, às vezes você sai brincando com todo mundo ali, você não sabe... Às vezes, porque foi como o Inácio deixou muito claro, faz parte da sua personalidade, faz parte do seu jeito de ser, mas às vezes você ainda pode achar em algumas pessoas, em algumas brincadeiras, não necessariamente vindo dessas pessoas que têm uma predisposição maior a brincar, mas você pode achar até uma brincadeira um tanto maldosa. Pessoas que vão brincar e que vão usar dessa disposição de forma maldosa. E esse tipo de exemplo a gente vê lá em Provérbios 26, versículo 18 e 19, que diz o seguinte, olha só: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então há uma instrução tão pesada e tão clara, porque realmente existe muito esse tipo de coisa, de haver essa predisposição da pessoa, a pessoa brinca por maldade mesmo, não com intenção de fazê-la rir, mas sim de fazer tocar num ponto sensível que ela conhece, e aí afirma assim, fiz por brincadeira. João Vitor, e quando isso acontece dentro da igreja, o que fazer? Quando isso acontece dentro da igreja,
É como eu disse, é um problema muito complicado. Porque você provoca um sentimento tão ruim no lugar que não deveria existir. E como é que a gente consegue lidar com isso? É lidando com qualquer outro pecado. Exortar, se não ouvir, chama outra pessoa, seria isso? Mateus 18 é exortar. Se a pessoa não parar, é chamar outra pessoa um testemunho. E assim proceder com todos os passos de Mateus 18. Mas, além de você exortar, se você foi alvo de uma brincadeira e que essa brincadeira tenha se tornado tão repentina ao ponto de você taxá-la como bullying, antes de você exortar, você tem que fazer o que a Bíblia também manda, que é o quê? Perdoar. Exatamente. Inclusive, olha só, assim como a gente tem um Mateus 18 que para exortar aquele que peca contra nós e não se arrepende, nós temos um Provérbios 3,13. Nós temos um Colossenses 3,13, que diz o seguinte: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim também como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Ou seja, se você tem sido alvo dessas brincadeiras, essas brincadeiras têm te incomodado, não é levar de maneira ao coração, de forma que você comece a odiar o outro. Exatamente, porque essa vai ser a tendência do coração, né? E Cristo na cruz, ele morreu por aqueles que o insultaram, né? Ele morreu na cruz por aqueles que o ridicularizaram, né? Bateram nele. Quantas vezes nós não pecamos e ofendemos a Deus, né? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então, se há o arrependimento por parte daquele que fez o bullying, né? Que haja perdão por aquele que foi ofendido, assim como Cristo, que foi ofendido por nós, nos perdoou e deu a sua vida por nós, né? Sim, como o texto diz, assim como o Senhor vos perdoou. Então, é necessário tomar esse cuidado. Tomar cuidado com as brincadeiras, principalmente brincadeiras entre grupos, porque nós, como somos irmãos em Cristo, a gente está sempre em comunhão ali, e às vezes você pode acabar criando uma brincadeira que o outro também faz, que o outro também faz, que o outro também faz, e é ter a sensibilidade de perguntar: fulano, isso te ofende? Isso tá bom pra você? Você tá tranquilo com isso? Porque assim, isso vai acontecer, né? Assim, quando a gente se aproxima, as diferenças vão aparecer e em algum momento vão entrar em conflito. Mas Deus já nos direcionou aonde devemos encontrar a reconciliação, em Cristo. Se essas brincadeiras elas têm acontecido, é se arrepender, é observar e policiar o seu coração. E principalmente, tomar muito cuidado com as suas intenções. Exatamente. Porque quando a gente fala sobre bullying, é óbvio, não é qualquer coisinha que é bullying. Mas qualquer coisinha evolui para isso. Porque a gente vê muito essas frases, né? O pessoal fala: a pessoa de hoje em dia é muito fresco, né? Tudo enquanto se ofende. Mas o bullying começa exatamente assim. É com uma coisinha bem pequenininha, que nem é. Mas se não tomar cuidado, ela evolui. E aí, a gente volta para aquele princípio bíblico. Cuidai uns dos outros. Sejam atentos uns para com os outros. Amem assim como Cristo amou. Porque dessa forma, você consegue barrar e cuidar de todo tipo de coisa ruim. Né? Porque são as nossas exposições. A gente faz todo tipo de coisa vil e aí tenta mascarar isso com obras boas. E até nas brincadeiras. A gente fala uma coisa terrível, a gente mexe num ponto sensível, que a gente sabe que aquela pessoa não tá gostando, mas aí, como louco, nós falamos: fiz isso por brincadeira. Então, tomar cuidado, observar, ter esse amor para com o próximo. Se o negócio tá muito repetitivo, tá muito assim, constante, do mesmo jeito, do mesmo ponto, o tempo todo, tocar, brincar, e o tempo inteiro voltar para aquilo, é chegar pro irmão, perguntar: meu irmão, você tá bem com isso? Se você não tiver, me perdoe, não farei mais. Porque isso é o que é a nossa disposição, é isso que a gente tem que fazer, assim como Cristo nos ensinou. E se você tem se sentido ofendido, fale ao seu irmão, perdoe. Assim como Cristo lhe perdoou, você tem que perdoar aquele que lhe ofendeu também. João Vitor, muito obrigado por participar e certamente vamos ter outros momentos como este. Um prazer muito grande, eu aguardo, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.